Vamos então fazer análise dessas nossas questões para podermos responder e aprender como responder. Então, a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção é naquilo que está sendo pedido. No caso dessa alternativa 1, está sendo pedido que selecione a alternativa falsa, aquela que está errada. E logo em seguida vem a afirmativa, ou a questão em si. É correto afirmar que os espíritos podem? Os espíritos podem ver tudo o que fazemos e conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Claro que podem, claro que sim. E é nesse processo que nós vamos entender que essa alternativa, já que eles podem ver, ela está correta. Os espíritos podem ser indiferentes aos nossos pensamentos e atos que não lhes preocupam? Quando os nossos pensamentos e atos não chamam a atenção dos espíritos, sejam eles de qual categoria podemos afirmar, sejam bons ou maus, eles não estão interessados e, portanto, eles não perdem tempo com esses pensamentos que não lhes dizem respeito. Então, essa alternativa também está certa. Os espíritos podem fazer uso dos nossos pensamentos e atos para nos auxiliarem ou prejudicarem? Claro que podem. Dependendo do propósito que eles têm, eles podem nos auxiliar ou prejudicar. Os espíritos podem não ler os pensamentos que ocultamos de nós mesmos? Ora, essa alternativa é falsa. Por que ela é falsa? Porque logo acima, lá na alternativa A, nós estamos dizendo que eles podem conhecer e ler os pensamentos mais secretos. E a alternativa é ler os nossos pensamentos e ver os nossos atos, mesmo quando os ocultamos de nós mesmos. Sim, eles podem fazer isso. Portanto, essa alternativa está correta. É nesse sentido que nós vamos entendendo a relação dos espíritos conosco no nosso dia a dia, estudando, entendendo o mecanismo que eles usam para estarem conosco, nos influenciando o tempo todo, tá bom? Então vamos agora à outra alternativa, a segunda questão, a questão 2. Também está pedindo para sinalizar a alternativa falsa. O que está dizendo? Podemos dizer com certeza que os espíritos frívolos, os brincalhões, os zombeteiros, eles riem dos nossos pequenos aborrecimentos? Claro que eles riem dos nossos pequenos aborrecimentos. Portanto, está certa. Eles zombam das nossas impaciências, zombam, fazem deboche, portanto, está certa. Os espíritos frívolos suscitam, causam pequenos contratempos que nos aborrecem e eles riem das nossas irritações? Também, eles riem das nossas irritações e, sim, eles criam pequenos contratempos para nós. Podemos dizer com certeza que os espíritos frívolos não zombam de nós e lamentam, ficam tristes pelos nossos contratempos? Essa questão é falsa, porque se eles são frívolos e zombeteiros, eles fazem exatamente o contrário. Eles ficam zombando e felizes, não é que lamentam, eles ficam felizes com os nossos contratempos. Os espíritos frívolos aborrecem os encarnados no seu dia a dia, mas não são espíritos essencialmente maus? Está correta, está lá no livro dos Espíritos, né? No capítulo 9. Então é só dar uma olhada e entender o que está sendo colocado aqui. Vamos para a questão 3. Selecione a alternativa verdadeira. O que está se pedindo aqui é a verdadeira, tá bem? Os espíritos sérios, segundo a doutrina espírita, não lamentam os nossos defeitos e procuram nos ajudar? Os espíritos sérios, eles lamentam os nossos defeitos e procuram nos ajudar. Portanto, por causa do não lamentam, essa questão é falsa. Os espíritos sérios não se importam com os nossos defeitos? Eles não se importam realmente, eles olham as nossas qualidades em si. Mas nada fazem para nos ajudar, eles fazem de tudo para nos ajudar. Portanto, essa questão é falsa por causa do nada fazem, tá bem? Vamos aqui para a alternativa C. Nos acompanham e nos inspiram nos nossos defeitos, atuando sobre os nossos pensamentos e as nossas reações? Nos acompanham sim,
e nos inspiram também, mas não nos nossos defeitos. Eles nos inspiram nas nossas qualidades, naquilo que nós podemos melhorar, atuando sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Devido à colocação nos nossos defeitos, essa questão está falsa, tá bom? Respeitam o livre-arbítrio do encarnado e suas escolhas, e não os socorrem quando chamados para nos ajudar. É verdade que eles respeitam o livre-arbítrio do encarnado e respeitam as nossas escolhas, mas eles nos socorrem quando chamados para ajudar. E, portanto, essa questão também está falsa, porque aqui está dizendo que não socorre. Daí nós podemos afirmar com certeza que é uma alternativa falsa. E a alternativa E, influenciam-nos muito mais do que acreditamos e muito frequentemente são eles que nos dirigem. Essa alternativa está correta, não somente para os espíritos sérios, mas também para aqueles espíritos que são cruéis, que utilizam técnicas de obsessão e outras mais, tá bom? Vamos para a questão 4. Selecione a alternativa falsa. Está pedindo para selecionar a falsa, a errada. E vem a colocação. Sobre a distinção entre os pensamentos que nos são próprios, que são os nossos pensamentos, e os pensamentos outros que nos são sugeridos, que são os pensamentos de outros seres encarnados ou desencarnados, é correto afirmar, podemos afirmar que um pensamento sugerido é como uma voz que nos fala? Sim, está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Um pensamento sugerido por um espírito é como uma voz falando para nós. Portanto, ela está correta. Na alternativa B, os pensamentos próprios são aqueles que ocorrem no primeiro momento. O primeiro pensamento que vem geralmente é o nosso próprio pensamento. Então, no primeiro momento, os pensamentos que surgem são os nossos, portanto, ela está correta. Aí a alternativa C. Os pensamentos próprios e os pensamentos sugeridos são tão semelhantes, sim, que não temos como diferenciá-los. Quando vem a afirmativa que não temos como diferenciá-los, isso não é verdadeiro. Nós sabemos diferenciar o que é nosso daquilo que não é nosso. Portanto, essa alternativa é falsa. Vamos para a alternativa D. Os pensamentos próprios e os pensamentos sugeridos, embora semelhantes, são passíveis, nós conseguimos identificar e diferenciar o que é nosso do que é do outro? Sim, conseguimos. Então, essa está correta. É importante, na alternativa E, é importante para nós identificarmos se nossos pensamentos são próprios ou sugeridos? Claro que é importante, porque senão nós ficaríamos à mercê da espiritualidade que faria de nós joguete a todo o tempo. Portanto, a alternativa correta, porque está pedindo a falsa, é a alternativa C. Tá bem? Então vamos aqui a nossa última questão, que é a questão número 5. Selecione a alternativa falsa. Nossa alma, na verdade, é um espírito que pensa, mas não está sujeita a influências de outras mentes pensantes. Essa já é a falsa, porque ela está sujeita. E aqui está dizendo que não está. Portanto, a nossa resposta primeira já é a que nós estamos pedindo, a falsa. Mas mesmo assim, vamos analisar as demais alternativas. A nossa alma é alcançada por vários pensamentos simultâneos ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto? Sim, ela é alcançada por vários pensamentos que chegam ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto. Nossa alma é envolvida por esses pensamentos. É frequentemente alcançada, alternativa C, é frequentemente alcançada por pensamentos contrários uns aos outros sobre o mesmo assunto? Sim. Podemos estarmos envolvidos por pensamentos que são contraditórios sobre o mesmo assunto. E assim nós vamos nos
debatendo entre esses pensamentos e muitas vezes nós ficamos realmente um pouco confusos sobre onde chegar. Então a alternativa D é: a nossa alma é envolvida em incertezas, em dúvidas, diante de várias ideias que se combatem entre si? Claro que sim. Muitas vezes nós estamos envolvidos em incertezas, em dúvidas, de ideias que se ficam combatendo entre si para tentar uma sobrepujar sobre a outra. Portanto, essa alternativa está correta. E a alternativa é alcançada por diversos pensamentos, a nossa alma é alcançada por diversos pensamentos contrários sobre um mesmo assunto, mas a nossa alma tem a capacidade de discernir os pensamentos que são do bem daqueles que não são do bem. Está correto, nós sabemos distinguir o que é um pensamento bom e o que não é um pensamento bom. E assim nós respondemos rapidamente o nosso pequeno teste de 5 questões, com algumas alternativas, para ir reforçando o conteúdo que todos nós precisamos amadurecer e ter isso fortemente dentro de nós para, no momento correto, saber usar. Um abraço a todos e até o nosso próximo exercício.